Olá, minhas amigas e meus amigos, alegrias! Eu vejo todos os dias nas redes sociais companheiros e companheiras horrorizadas com as estupidezes pronunciadas pelo presidente e por homens do governo. Coisas do tipo, o japonês tem pau pequeno, foda-se os congressistas, a sua mãe vai bem, ou então você é uma égua desdentada, a sua mãe é uma égua sarnenta, ou então ela queria dar o furo para mim, eu que não quis. Coisas horrorosas, coisas de um baixo nível, coisas de uma grossura, de uma estupidez jamais vista em nenhum governo brasileiro, nem no tempo do Império, nem no tempo do Brasil colônia, se tem notícia de uma coisa dessas. Mas isto é benfazejo. Porque isto qualifica essas pessoas como estúpidas e como quadrúpedes. Vocês já imaginaram se essas pessoas, ao invés disso, fossem cultas? Se nós tivéssemos o fascismo com a cultura, com o populismo, o fascismo bonzinho, o fascismo vaselina. O fascismo, por exemplo, que leva uma Regina Duarte a acreditar que o Bolsonaro é um homem bom, que quando ele ataca os gays, é uma brincadeira que ele faz. Que leva um Roberto Carlos a dizer o Bolsonaro é um homem cheio de boas intenções. Vocês já imaginaram se as atitudes desse homem levasse todo o povo brasileiro a pensar desta forma? Aí realmente a nação estaria completamente perdida. Não. Eles demonstram a verdadeira face deles. Não tem cultura, não tem profundidade, não tem discurso, não tem objetivo. Vivem, comem e dormem como mamíferos primatas. Metem as patas pelas mãos. E graças a Deus são assim. Porque se tivessem de ter um discurso populista, agradável, simpático, enquanto afaga com um lado, dá porrada com a outra mão, nós teríamos uma situação de ambiguidade. Teríamos a situação do reflexo de Pavlov. Estaríamos todos esquizofrênicos, sem entender direito o que está acontecendo. Não. Ele e todos os que acompanham o seu governo são justos com a personalidade neofascista deste governo. Não deixam por menos. Deixam claro a estupidez, deixam claro a mediocridade deles. Não há dúvidas. Só se deixa enganar, como Regina Duarte ou Roberto Carlos, aqueles que já estavam enganados e que querem enganar. Não venham com um papo furado de que estamos enganados. Não! Ninguém pode se dizer enganado pelo governo Bolsonaro, nem quando este governo desaparecer. Ah, eu estava enganado. Não estava enganado, não. É claríssima a postura e você era conivente e cúmplice. Então, ainda bem que essas pessoas são estúpidas e quadrúpedes. Porque deixam claro a essência do seu pensamento. Eles não deixam dúvida sobre o que eles são. Não há papo furado. Você abre hoje a imprensa brasileira, que é conivente, a imprensa que é responsável pela eleição deste cidadão, de todo este governo que está aí. Você abre hoje, não há um articulista, não há um artigo elogiando este governo, não há um artigo elogiando Bolsonaro. É todos eles destratando Bolsonaro. Ninguém sabe por quê. Talvez a imprensa tenha caído em si, tenha percebido que está sobrando para ela, quando levam a banana pela frente. E é muito bem-vinda às hostes da democracia. Tudo que soma pela democracia e contra o fascismo tem que ser muito bem-vinda. Tem que ser muito bem recebido. Com todas as diferenças e com todas as mágoas que possamos carregar. Para que vocês tenham uma ideia do que eu estou falando sobre o caráter neofascista desse governo descarado, quer dizer, sem máscara. Sem nenhuma máscara, sem cara de bonzinho, é observar o comportamento da Igreja Católica, por exemplo, de um século atrás, de 2 séculos atrás, enquanto os padres, falando macio, em nome de Jesus, de Nossa Senhora, da bondade, da caridade, massacravam escravos, massacravam populações, perseguiam, criavam inquisições, torturas, punições, jogavam culpa em cima da população, davam com a mão e tiravam com a outra, papas, que em nome da bondade, da santidade que eles tinham, que eles possuíam, que faziam alianças com fascistas, que faziam alianças com patrões, que faziam alianças com burgueses, com capitalistas, com financistas. Era uma conversa estranhíssima, porque deviam de ser homens santos e ao mesmo tempo eram demônios. Isso causou um mal imenso à cabeça da humanidade ocidental. Mas ao mesmo que causa mal, eu relembro e encerro esse papo de agora com o Salmo 91, com a passagem que diz: com os teus olhos tu contemplarás a destruição e o castigo dos ímpios.
Ou seja, com os teus olhos tu verás os injustos, tu verás esses canalhas serem castigados, esses canalhas desaparecerem. Os teus olhos confirmarão e darão esta vitória a você. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.